Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Aconteça o que acontecer na nossa vida, a gente não pode desanimar de fazer a obra de Deus. O trabalho que Deus me deu é falar a sua palavra, transmitir, ensinar a sua palavra. E todos nós temos momentos da vida em que estamos nos picos e outros momentos nós estamos nos vales. Não importa se estamos nos picos ou nos vales, nós temos que nos refugiar no Senhor nosso Deus e continuar fazendo a sua obra. E nós temos que continuar um estudo que eu comecei, só tem 2 vídeos gravados, eu vou gravar hoje o terceiro. Talvez não seja muito longo, mas é sobre a fé como dom de Deus. Não estou falando agora sobre a fé salvadora, fé como dom, como dada por Deus. E há muita confusão, não é, sobre isso, mas eu quero mostrar que a fé é dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Todos conhecem isso. E eu gostaria de perguntar a vocês, logo no início, sobre que espécie de homem deseja voltar-se para Deus, não é? Porque todos nós cremos, nós somos ensinados que a pessoa é que aceita Jesus Cristo. Dificilmente alguém ensina que é Ele que nos chama, que é Ele que nos atrai, que a obra de salvação é toda dele e não nossa. Nós não participamos em nada. É Ele que mexe no nosso coração. Primeiro, o Espírito de Deus nos ressuscita. Ele nos ressuscita. Ué, como assim, pastor? Nos ressuscita, porque a palavra de Deus diz que espiritualmente estávamos mortos. Por isso que a gente pode entregar a palavra para quem quiser. Morto não ouve, morto não crê, morto não enxerga, morto não tem capacidade de se converter nem de se arrepender. Então, antes que a gente ouça a palavra de Deus, que vai gerar fé em nossos corações, é preciso nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? O que é? Esse nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo nos ressuscita espiritualmente, pois a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estamos afastados de Deus. Então, o Espírito Santo nos ressuscita, e ao nos ressuscitar espiritualmente, ele nos dá a capacidade de crer e de nos arrepender. Ou de nos arrepender e crer. Nenhum teólogo diz com certeza o que vem primeiro, se é o arrependimento ou a fé. Então, nós recebemos essa capacidade. E ao ouvirmos a palavra de Deus, não é? Nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Mas o primeiro passo é sempre dele. A glória da salvação do homem é toda de Deus. Ele não divide essa glória conosco, nem comigo, nem com você. Então, eu pergunto para você, assim, está aqui até anotada essa pergunta: que espécie de homem deseja voltar-se para Deus? O senso comum diz um homem sábio. Sim, é um homem sábio. Ninguém pode argumentar contra isso. Pode? Você acha que pode? Certamente não é o tolo que se volta para Cristo, mas o sábio é que se volta para ele. Esta lógica parece um blindado, Talvez o velho senhor senso comum não seja tão ignorante, afinal, não é verdade? Mas, justamente aqui, é que eu sinto uma dificuldade. Acho que você vai sentir a mesma dificuldade que eu. Sim. Basta que eu torne a coisa um pouco mais pessoal, né? Um pouco mais pessoal. Né? Vamos fazer isso? Podemos falar de alguém que em algum lugar se voltou para Cristo porque é sábio. Mas a minha consciência, para não mencionar a Bíblia, não me deixa aplicar a mim, esta solução. A Bíblia não deixa. E a minha consciência também não. Porque eu
desejei a Cristo? Por quê? Se eu responder porque fui sábio, o meu próprio coração se levantará em protesto. Parece muito, meus amados, muito, viu? Muito lógico, muito esperto, muito inteligente, uma coisa que é lógica, mas na verdade não é isso, porque eu perguntaria, mas todo cristão instintivamente se aparta desta solução quando aplicada a si mesmo, não é? Você aceitou Jesus porque você é sábio? Você está com Jesus ou recebeu Jesus como teu Senhor porque você é sábio? Ora, a gente vai responder, não, claro que não, né? Você tinha um amigo, quem sabe, que ouviu o evangelho, né? Ao mesmo tempo que você. Não pode ter acontecido ou não aconteceu isso com muitos de vocês? Quem sabe ele ouviu ao mesmo tempo que você recebeu o evangelho e o seu amigo que estava contigo rejeitou esse mesmo evangelho que você recebeu. Ele não quis receber. E por que você recebeu o evangelho? Porque você era sábio ou sábia e pronto? Será que é assim? Parece até que eu estou ouvindo você dizer o seguinte: não, não, meu amigo, eu não sou tal homem, eu não sou tal mulher. O que quer que fosse, não foi a minha sabedoria que me trouxe a Cristo. Claro que não. Devemos, então, amados, ir até a palavra de Deus em busca de resposta a essa pergunta. Ué, qual pergunta? A primeira pergunta que eu fiz. Que tipo de homem deseja inclinar-se para Deus? Que espécie de homem está inclinado a voltar-se para Cristo? Sim, que espécie? Ora, logo de início, nós nos metemos num enigma. Posso referir-me a isso, meus amados? Citando duas coisas que as Escrituras dizem. Dizem elas, as Escrituras, a Cristo, ou de Cristo, melhor, não a Cristo, de Cristo. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isso está lá em Isaías capítulo 53, verso 2. Você lembra bem desse versículo, não lembra? Declaram elas de Deus, as Escrituras. Não há ninguém que busque a Deus, em Romanos 3, verso 11. E o enigma é este, não é? Nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos, e não há ninguém que busque a Deus. Temos completa certeza, pelo menos eu tenho, acredito que você também tenha, de que vemos pessoas que desejam a Cristo e que buscam a Deus. Desejam a Cristo e buscam a Deus. Mas as Escrituras parecem negar que existem tais homens ou mulheres ou rapazes ou meninos. E, como se isso não fosse suficientemente ruim, esta mesma Bíblia continua em frente e ordena aos homens que façam essas mesmas coisas. E aí nós encontramos uma verdadeira charada. Não é verdade? É verdade. Isso dá muita discussão. Como acharemos saída para este labirinto? Como? Bem, é disso que eu quero tratar no nosso estudo sobre a fé. Não devemos, de maneira nenhuma, mutilar as Escrituras. De maneira nenhuma, de forma alguma. Eu receio que, às vezes, nós possamos fazer isso. Não deixamos que a palavra de Deus exponha a sua verdade, exponha a mente de Deus, mas tampouco devemos levantar as mãos em desespero. Não, não devemos dizer, isto tudo está além de mim, eu desisto. Não, never give up, nunca desista, não.
Deus nos deu a sua palavra para nos ensinar, para que eu e você aprendamos. Devemos sentar-nos diante da palavra do Senhor como pequeninos. Devemos orar a Deus no sentido de que Ele, através da sua palavra, nos instrua. A ideia bíblica da natureza humana, meus amados, não é uma ideia bonita. Não. Nós podemos até achar que seja uma ideia bonita, mas não é. Muitos cristãos compreendem isto. Ela não está escondida em algum obscuro capítulo de um modo, de um pouco conhecido livro do Velho Testamento. Não, ela está bem ali na superfície das Escrituras. Bem na superfície. As Escrituras, irmãos, dizem que os homens são pecadores rebeldes, e você sabe disso. A Bíblia diz que os homens até mesmo chegam a odiar a Deus. Opa, peraí, odiar a Deus? De fato, irmãos, se nós tomarmos a Bíblia com toda a seriedade, veremos que a natureza humana é uma coisa muito mais infernal do que poderíamos supor sem o auxílio da Bíblia. É possível entender mal isto. É possível entender mal. Deus fez o homem à sua imagem. E, em algum sentido, essa imagem permanece. Não queremos negar isso. Não posso negar isto. Mas a imagem está gravemente desfigurada. O homem não é como uma imagem de bronze de algum grande personagem refundida em puro metal outra vez. Não. O homem não perdeu toda a sua semelhança com Deus. E ele é antes como uma estátua arruinada por vândalos e crestada pelos elementos, a ponto de a semelhança ficar grandemente desfigurada. Ou podemos mudar a comparação. Podemos mudar a comparação. Podemos fazer outra comparação. O homem está estragado. Melhor assim, o homem está estragado. Não como se estragam algumas crianças, mas como o alimento se estraga. Este é o homem como Deus o vê. E um modo de colocá-lo, como eu expressei agora há pouco, é dizer que o homem odeia a Deus. Vejamos se a gente pode captar bem o significado dessas palavras. Vamos tentar? Acho que eu devo começar fortalecendo a minha acusação de que o homem odeia a Deus. E antes, eu não parei para provar pela Bíblia que os homens são maus. Eu não fiz isso, de maneira alguma. Disse que isto está à vista nas Escrituras para todos verem, e é verdade. É verdade. Mas, quando eu coloco nesses termos ódio a Deus, pode parecer tão extremo para alguns que eles não podem, nem com a sua melhor boa vontade, admitir que eu tenho razão. Não, nem com a melhor boa vontade. Não pode admitir. E eu não posso culpá-los de maneira alguma. Houve tempo em que eu teria tido exatamente a mesma hesitação. Contudo, é preciso manter a posição. Eu quase diria que, sem chegar a este ponto, certamente você ficaria sem o cerne
de que queremos, ou daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu quero chamar por graça de Deus. Graça de Deus. A nossa experiência da graça, porque a graça é muito mal entendida por aí, muito mal ensinada, muito mal estudada. Entendeu? A graça é. E o que a gente entende? Por quê? O que é a graça de Deus? A nossa experiência da graça divina é o grandioso elemento que nos toca. Sim, justamente porque a recebemos quando nós, eu e você, odiávamos a Deus. Opa! Deixaremos que o Senhor Jesus Cristo nos fale da atitude do homem para com Deus. Vamos deixar? Eu quero deixar Jesus falar sobre isso. Você deixa? Na noite em que foi traído, disse Jesus. Agora eu estou lendo a Bíblia. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E eu quero lembrar para vocês que essa mesma palavra aborrece, em muitas traduções está escrito odeia. Viu? Odiar. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odeiam a mim e a meu Pai. Confira na sua Bíblia. Em algumas Bíblias vocês vão achar odeiam e outras aborrecem. João, capítulo 15, dos versos 18 até os versos 24, foi onde eu acabei de ler. Agora, eu pergunto a você que me assiste neste momento. O que Jesus quis dizer com estas palavras? Eu posso ver aqui de imediato que elas contêm 3 ideias principais. Primeiro, os seguidores de Jesus devem esperar ódio do mundo, nos versículos 18 a 21, tá? Do capítulo 15 de João. Segunda ideia principal, o ódio do mundo é ódio a Cristo também, versículos 20 ao verso 24. E terceiro, o ódio do mundo a Cristo é ódio ao seu Pai também, versículos 23 e 24 do capítulo 15 de João. Portanto, irmãos, daí nós vemos que a Bíblia diz claramente que o mundo odeia a Deus. Mas, que é este mundo que odeia a Deus e a Cristo? E o que isso tem a ver comigo e com você? O que tem a ver comigo e com você? Ora, ele é o mundo dos homens não convertidos. E estes homens, e lembre-se você, nós fomos homens como eles, como os não convertidos. Teve uma época em que nós não éramos convertidos. Então, esses homens não convertidos têm alguma coisa, não é? E alguma outra pessoa que não a Cristo como rei.
Vocês se lembram daquela frase? Não queremos este homem para nos governar? Se lembram dessa frase? É o que o mundo continua dizendo, meus amados. É o que o mundo continua dizendo ainda hoje. Não queremos este homem para nos governar. Todo homem há de ter um senhor. Todo homem há de ter um rei sobre si. E assim a Bíblia é, às vezes, não é? A forma de retratar, ela utiliza tais palavras para retratar o homem como estando sob uma coisa, o pecado, como seu rei, estando sob uma coisa. O homem está debaixo do pecado. O homem tem como seu rei o pecado. E às vezes a Bíblia vê o homem como submisso a uma pessoa. Eu falei uma coisa, o pecado. E agora uma pessoa, Satanás, como seu rei. A escolha é o pecado e Satanás ou Deus. O homem tem que escolher o pecado e Satanás ou Deus. O homem ama a Deus e odeia o pecado e Satanás. Ou ama o pecado e Satanás e odeia a Deus. Não existe aí meio termo, ou é uma coisa ou é outra. Não havia nenhum meio para nós quando estávamos no mundo inconverso. Éramos parte integrante do mundo. Estávamos daquele lado da cerca, do outro lado. Odiávamos a Deus. As Escrituras deixam bem claro isso. A palavra de Deus deixa isso de maneira bem evidente. Bem evidente. Se você hesita em pensar que os homens odeiam a Deus, talvez uma palavra a mais possa te ajudar. Pode ser que você se veja em dificuldade para conciliar o ensino da palavra de Deus com a tua vida passada, com a sua própria vida passada. Simplesmente a coisa é esta, você pode dizer. Não me lembro de odiar a Deus de modo nenhum. Você pode dizer isso para mim. Eu penso que sei o que você quer dizer. Quando olho para o passado da minha vida, da minha própria vida, não posso evocar um caso em que tive aversão por Deus. Note bem, eu não digo que nunca tive aversão por Deus. Eu não digo isso. Todos sabemos quão parciais nós podemos ser com as nossas próprias memórias ou nas nossas próprias lembranças, não é verdade? Nós podemos ser muito parciais. O que é benéfico para nós é o que a gente vai evocar. O que vai nos exaltar é o que a gente vai puxar para lembrar. Mas, na verdade, se eu tive alguma aversão por Deus, eu não consigo recordar isso. Contudo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, por conseguinte, estão aí as conjunções, ter aversão por Deus ou não gostar de Deus e odiá-lo não são a mesma coisa. Há uma diferença na qual vale a pena a gente se demorar. Há uma diferença. Que vale a pena a gente se demorar um pouquinho. Exatamente agora, me vem à mente uma coisa que talvez me ajude a expressar bem, talvez me ajude a expressar bem o que eu quero dizer. Todos nós já ouvimos dois homens conversando sobre um terceiro indivíduo que não se acha presente em termos assim.
Veja bem. Ah, sim, eu amo o João, só que eu não gosto dele. Ué, como é que eu vou amar e não gostar, não é verdade? Aí eu te pergunto, soa impossível? Não será um pouco de hipocrisia? Sem dúvida, muitas vezes é. Não necessariamente, porém. Eu me lembro de quando li um livro de C.S. Lewis, ele falava como mudou a sua opinião sobre essa questão. Um dia ele percebeu que esta era a maneira como muitas vezes ele se sentia para consigo mesmo. Ele sempre amava a si próprio, mas havia ocasiões em que não podia gostar de si mesmo nem um pouco. Nem um pouco. Mas nós, muitos de nós, poderíamos dizer a mesma coisa com respeito de nós próprios, não é verdade? É ou não é? Então, amar e gostar não devem ser a mesma coisa. Não devem ser. Tampouco odiar e não gostar. Do ponto de vista da palavra de Deus que está aqui na minha frente, amamos alguém quando procuramos beneficiar esse alguém, quando procuramos fazer-lhe bem. Pense, por exemplo, no bom samaritano. De acordo com as Escrituras, ele amou o seu próximo. O samaritano amou o seu próximo, procurando salvar-lhe a vida quando o encontrou deixado ao desamparo e meio morto na beira da estrada. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 10. Sim, ali do verso 25 ao verso 37. Eu anotei aqui para não me perder. Verso 25 ao verso 37. A narrativa bíblica sobre o bom samaritano diz-nos algo dos sentimentos do samaritano. Ele teve compaixão, mas não se detém para indagar se ele gostava do homem meio morto. Imagine se você, como samaritano, você teria gostado do homem que foi socorrido? Veja se a resposta não seria esta. Veja se não seria essa que eu vou citar agora. Você não o teria conhecido o suficiente para gostar ou não dele. Não é verdade? Se você não o conhecia, como é que podia gostar dele? Sensações de revulsão análogas ao sentimento de aversão poderiam ter surgido à vista das suas cruéis feridas. Poderiam. Você teria dominado aquelas sensações. Meus amados, tê-lo-ia amado e socorrido. Contudo, você o teria feito sem gostar dele. Repito, se você não o conhecia, se o samaritano não o conhecia, como é que poderia gostar dele, irmãos? Já se disse dos cristãos primitivos que eles se amavam uns aos outros antes de se encontrarem. Mas poderia ser dito deles que gostavam um dos outros sem que tivessem se encontrado antes? Certamente que não, amados. Gostar ou não gostar não se consegue com antecipação. Eu posso planejar amar e ajudar uma pessoa com quem nunca me encontrei, mas só posso esperar e orar que venha a gostar de tal pessoa. E o inverso também é verdade. Você pode ver esse mesmo tipo de contraste nas ideias de ódio e aversão. Porque isso se aplica às atitudes dos homens para com Deus. Se você der volta no teu quarteirão e fizer
uma pesquisa perguntando: você odeia a Deus? Eu estou mais do que certo de que nós dois sabemos o que você descobriria. Teus vizinhos levantariam as mãos horrorizados. Diriam: odiar a Deus? Eu não. Dificilmente alguém admitiria crime tão repulsivo. Posso te dizer isso com certeza. Mas eu receio, entretanto, que eles estariam realmente respondendo outra pergunta. Você empregaria a palavra odiar, mas eles ouviriam ter aversão, não gostar de. Eles estariam respondendo a pergunta: você não gosta de Deus? Ao invés de você odeia Deus. Exceto no caso de alguma pessoa aqui e ali que imagina Deus como um desmancha-prazeres. Não é? Um dia desse aí, eu não posso nem dizer, porque uma trabalhadora lá do tal do Pânico da TV disse a coisa horrível acerca de Deus. Disse isso para todo mundo ouvir e está aí na internet para todo mundo saber. E eu não vou citar aqui porque o Senhor é santo, o que ela disse. Mas o que ela disse de Deus, provavelmente a vida dela vai se tornar o que ela disse do eterno. Porque ninguém zomba de Deus. Ninguém. Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Não é? Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Não é? A substância das suas respostas, das respostas das pessoas com quem você estivesse conversando, seria esta: por que eu não deveria gostar dele? Ele nunca me fez nada, Deus nunca me fez nada. E você, na verdade, bem poderia acreditar neles. Poderia sim. Você tem que estar em contato com alguém para gostar ou não gostar desse alguém, amados. Mas odiar é coisa diferente. Jesus estava falando disso quando disse: quem não é comigo é contra mim. Ele disse isso em Lucas 11, 23. Quem não é comigo é contra mim. Olha que Jesus não deixou uma outra alternativa. E esta é uma afirmação notável. E é precisamente o tipo de afirmação que o homem do mundo acha impossível aceitar. Mas é uma afirmação verdadeira. Podia ser colocada de outro modo. Por exemplo, quem não ama a Jesus, odeia Jesus. O Senhor não reconhece de jeito nenhum meio termo, meus amados. Não reconhece. Justamente o lugar que a maioria dos homens gostaria de ocupar é eliminado por ele. Um lado ou outro. Quem não está contra mim, está por mim. Quem não está por mim, quem não é por mim, é contra mim. Não é? Lucas 11, 23, ele diz: quem não é comigo é contra mim. Ele não deu nenhuma outra alternativa. Nenhuma outra. Um lado ou outro. Ou estamos com Jesus, ou estamos com o diabo, ou estamos com o mundo. Se o amor procura beneficiar alguém, visa auxiliar alguém, pode parecer que o ódio estaria procurando o prejuízo de alguém, estaria visando lesá-lo. Nesse caso, haveria uma terceira opção, ou seja, não ter em vista nenhum e nem outro. Mas não é desse modo que Deus vê. Não é desse modo que Deus vê. Segundo Deus, segundo o eterno, o ódio deixa de procurar beneficiar a outra pessoa, deixa de ter em vista auxiliá-la. Por que é assim? Por quê? Por quê? Porque não poderia ser de outra maneira?
Uma razão poderia ser que este mundo é um gigantesco campo de batalha com feridos por todos os lados, meus amados. Todos os nossos semelhantes estão meio mortos. Suas chagas, e agora me refiro a chagas físicas, psicológicas, espirituais, clamam a nós. Olhar para o outro lado é odiar o nosso próximo. Deixar de levar a palavra da verdade para eles é odiar o nosso próximo. Deixar de seguir o mandamento de Jesus, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que poderia e com certeza os livraria das trevas exteriores, é odiar o nosso próximo. Mas a Bíblia diz, o mandamento áureo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você e eu não queremos ir para o inferno, por que deixamos? Por que não fazemos nada para livrar o nosso próximo do inferno? Porque nós, na verdade, aos olhos de Deus, odiamos o nosso próximo. Mas não pode ser essa a coisa principal. Se fosse, poderíamos partir tranquilamente para o céu, ignorando os que nos cercam. Sim, poderíamos. Vamos para o céu. E ignora todo mundo, porque nós somos salvos pela graça, não é verdade? No céu, não teremos vizinhos esvaindo-se em sangue. Entretanto, continuaremos amando. Na verdade, amados, amaremos como se nunca tivéssemos amado antes. Paulo, o apóstolo, não podia ver nenhuma cessação para o amor. Veja em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Seja o que for que façamos no céu, o certo é que nós amaremos. Amaremos. Então, por que Deus chama de ódio o fato de irmos pelo nosso caminho sem visar o bem do nosso próximo? Tenho aqui as minhas ideias, não é? Tenho aqui as minhas ideias, é melhor falar assim, né? Aqui do que aqui, porque a gente pensa não com o coração, mas com a cabeça. Tenho aqui as minhas ideias, mas eu estou certo de que seriam de ajuda a você. Tentar responder essa pergunta poderia provar-se interessante, mas não pode ser necessário. O que precisamos saber é bastante claro. Se não amamos o nosso próximo, nós o odiamos. Ainda que não desgostemos dele de modo nenhum. Se gosta muito de uma pessoa, mas nunca fala de Jesus para ela, você a odeia. É verdade. Pense que não. Como é que você pode amar alguém e deixar de falar de Jesus para essa pessoa? Como você pode amar alguém e tentar arrancar essa pessoa das trevas exteriores? Do lago que arde com fogo e enxofre. Você diz que gosta muito, mas na verdade você não ama. Porque você não faz nada para evitar que essa pessoa vá para o inferno. Olha como nós caímos em nossas próprias palavras, não é verdade? E se não amamos a Deus, nós odiamos a Deus. O mundo dos não convertidos, diz-nos Jesus, não sou eu não, é Jesus, o odeia. Também odeia seu pai. E não podemos ser iludidos pelo fato de o mundo ainda não declarar que não gosta de Deus. A aversão vem com o contato, vem com a confrontação. A maioria dos homens não o conhecem suficientemente bem para não gostar dele, mas isso eles farão. Se
odiamos um homem, a probabilidade é que não gostaremos dele também, especialmente se formos postos em contato com ele em sua necessidade. Racionalizaremos o nosso ódio, desculparemos a nossa negligência. Isso, meus amados, absolutamente não é nada difícil. Ou seja, não bastará apenas um simples passo para isso. Para tirar fora meus óculos. Faremos objeção ao modo como ele faz o seu trabalho, ou à irregularidade do seu horário, ou às suas maneiras e aparência, ou aos modos de seus filhos e de sua esposa, e assim por diante, até que a nossa total aversão aplaca a nossa consciência e justifica o nosso ódio. Nós estaremos procurando todo tipo de defeito no nosso próximo, em todos aqueles a quem ele ama, em tudo que ele tem contato, com o que ele faz, para nos justificar. Você conhece esse caminho, eu tenho certeza disso. Conhece muito bem. Esse é o caminho para o inferno. E a maioria de nós tem transitado por ele mais do que gostaríamos de admitir. A maioria de nós tem transitado pelo caminho que conduz ao inferno mais do que nós gostaríamos de admitir. Sim, a mesma coisa é verdadeira com relação a Deus, com relação ao eterno. Naturalmente, Deus não tem necessidades, mas ele tem algo que nos servirá igualmente bem. Ele tem ordens. E as ordens de Deus exigem atenção, exatamente como a exigem as necessidades dos outros. Enquanto, meus amados, os homens têm vagas ideias de Deus, eles somente o odeiam. Isto é, eles o ignoram como Senhor e Deus das suas vidas. Perseguem os seus, como eu diria, uma palavra de que fazeres. Fazem as suas próprias coisas. Farão tréguas com Deus se ele tão somente deixar que a pessoa viva sozinha. A deixar em paz, para usar nossas palavras. Em resposta, até podem ter calorosos sentimentos para com ele, mas basta que uma única vez sejam levados a defrontar as suas exigências, o seu farás e o seu não farás, e tudo muda. Enquanto Deus não ordenar nada, eu gosto de Deus, mas quando Deus começa a exigir, tudo muda. Agora, a partir dos farás ou não farás, Deus passa a ser, aos nossos olhos, irrazoável e injusto, aos olhos dos homens não convertidos, ou mesquinho e impertinente, ou autoritário e despótico. Sim, tudo isso e mais. Este é o modo como funciona a mente do homem natural. A antipatia para com Deus está ali o tempo todo. Está ali esperando para mostrar-se. Paulo o coloca desta maneira. Veja o que Paulo diz, Romanos 8, verso 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. É Paulo dizendo isso. O homem, meus amados, odeia a Deus como Deus e como Rei.
não como bondade, ou amor, ou compaixão, mas como Deus. A mente do homem natural é inimiga de Deus. Agora, nós vamos começar a ver a resposta à pergunta com que nós começamos o nosso vídeo hoje. E se você se lembra da pergunta, qual foi? Consegue lembrar? Eu perguntei, que espécie de homem deseja voltar-se para Deus? Ou, que tipo de homem se inclina a voltar-se a Cristo? Ou para Cristo? A resposta das Escrituras é esta. Nenhum homem por iniciativa própria, nenhum homem natural vai fazer isso. Nenhum homem natural vai fazer isso. Por quê? Porque todos odeiam a Deus. E todavia, meus amados, sabemos que algumas pessoas abraçam sim a Cristo. E quem são? A única pessoa que se volta para o Senhor, para Deus, é aquela de quem foi removido o seu ódio a Deus. Esse tipo, e nenhum outro desejará voltar-se para Deus. Esse tipo, e nenhum outro abraçará a Cristo. Aqui, neste momento, nós terminamos o nosso vídeo de hoje. E o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, será gravado na terça-feira. E eu vou falar sobre ver e ouvir, ainda no assunto a fé como dom de Deus, viu? E eu peço a você que você não perca o nosso próximo vídeo, porque vai ser aí que nós vamos continuar para que você entenda, compreenda direitinho o que nós queremos dizer, porque é preciso, meus amados, que seja bem esclarecido esse assunto sobre a fé, porque sempre se fala muito pouco e de maneira muito evasiva. Que Deus abençoe vocês, que a paz, que excede todo entendimento, habite na vida de cada um de vocês. Orem pelo pastor Aragão. O pastor Aragão está passando por uma fase muito difícil, emocionalmente muito difícil, precisa da oração de vocês, viu? Então, que Deus abençoe a todos vocês e continuem me entregando nas mãos do Senhor, me colocando nas mãos do Senhor. Que Deus os abençoe a todos. Paz seja convosco e um bom restante, aliás, um bom início de semana e uma boa semana, porque hoje é domingo, então, primeiro dia da semana. Então, uma semana abençoada para todos vocês. Amém? Paz seja com todos.